Mandacaru FM, agora são 9 horas e 29 minutos, 9 e 29. Manda um abraço para Bia Jarbas Silva, aí no Bequinho da Amizade, conectados na programação da Mandacaru FM. Muito bem, como a gente anunciou durante toda a manhã, já está aqui comigo o professor Luciano Pinheiro, vai falar sobre esse lançamento do documentário logo mais às 19 horas. Luciano, seja bem-vindo à Mandacaru FM, muito bom dia. Bom dia, Naldinho, bom dia, comunidade de Luiz Gomes, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Mandacaru. O documentário, como você já falou aqui, é o documentário Luísa, é um documentário financiado pela Lei Paulo Gustavo, um edital da Prefeitura Municipal de Luiz Gomes, né, assim como outras pessoas também fizeram documentários com temas diversos. O Grupo Mutirão foi contemplado, né, foi selecionado o nosso projeto, já faz algum tempo, foi no final do ano passado, e agora nós estamos na fase de apresentação para a comunidade do resultado que foi do projeto. O que é a história de Luísa? A história de Luísa se passa no século XIX. Século XIX, nós vivemos algumas secas terríveis. E uma delas foi uma seca de 3 anos, que foi a seca de 1877 a 1879. Foi uma seca que marcou profundamente a vida das pessoas naquela época, porque era uma época distante, e quanto mais distante, mais difícil para as políticas governamentais, elas ocorreram naquele tempo. Então, os dados mostram que a possibilidade de mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas terem sido mortas em consequência da seca, principalmente no Ceará. Né? Alguns falam em 700 mil pessoas. Foi uma tragédia assim, sem precedentes, porque isso, contando a população da época, é como se a gente estivesse falando aí em 5, 6% da população do país, do Brasil. Isso tudo em consequência de uma seca, de um período que nós vivíamos quase que isolados do resto do estado, porque não tinha nem estrada, não tinha acesso. Então, o documentário fala dessa mulher, Luísa, uma mulher pobre, uma mulher negra, que, muito provavelmente, houve um clareamento e chama de parda, mas no meu entendimento era negra, e a gente teve que ser fiel ao documento e chama de parda, dado também que a gente tem que ser fiel ao documento, então coloca dessa maneira. Então, Luísa é uma das vítimas dessa tragédia social, né, do século XIX, que era do nosso município de Luiz Gomes, e que tragicamente ela num contexto que envolve, além da tragédia social da seca, mas envolve também possivelmente problemas de saúde mental, né, que no contexto da história, porque a gente vai sentir isso. Mas vamos lá. Então, Luísa, ela como muitas e muitos que perderam a vida, viveu nesse momento difícil. Em 1878, era o segundo ano de seca no Nordeste do Brasil. Luísa não era a única Luiz Gomes que estava passando pelas dificuldades. Nós, naquele momento, tínhamos quase mais da metade da população tendo que se deslocar, sair daqui, principalmente os mais pobres, até mesmo as pessoas mais abastadas, de mais recursos, tendo que sair de Luiz Gomes à procura de sobrevivência. Então, naquela época, era costume as pessoas ir para o Ceará, né, que era uma região de onde tinha a mais distribuição de alimento, na parte do litoral, onde ficavam os portos, ou se não, Areia Branca, Mossoró, aquela região, cresceu muito devido à quantidade de retirantes que foi chegando. Então, Luísa, ela vai chegar em Luiz Gomes, já vindo do Ceará. A gente começa contando a história de Luísa, uma retirante de Luiz Gomes, que já vem do Ceará, acompanhado de sua família. A sua família, naquele momento, ninguém sabe o que destino do esposo dela, mas ela teve um homem que foram os pais dos filhos dela. Mas Luísa vem entrando no município de Luiz Gomes com seus 3 filhos. Né? E a gente vai entendendo ao longo da história
que ela não entra mais com os 3 filhos, até chegar ali no Arrojado, município de Iraúna, ela vinha com 3 filhos, mas quando ela chega em Luiz Gomes, ela já está com apenas 2 filhos. Que eu não vou adiantar aqui o que é esses detalhes, porque senão eu vou antecipando a história, mas a gente vai entender que se ele não chegou é porque aconteceu alguma coisa, mas ele morreu. Como morreu, isso aí a gente vai entender isso dentro do documentário. Então, Luísa, a história, a saga de uma Luiz Gomes, no final do século XIX, vai contar a história dessa mulher, que tinha 3 filhos, e que é acolhida na casa de uma irmã dela, no sítio Oliveira, lá mais ou menos ali em São Antônio de Almina, ali, aquela área de terra ali, ela pertenceu, coincidência, eu não fiz o documentário por causa disso, mas aquela área ali onde é São Antônio de Almina, ali era chamado Sítio dos Pinheiros. Foi para ali que minha família, no ano de 1845, os Pinheiros, por volta desse período, de 1845, vai adquirir aquelas terras onde é São Antônio de Almina, ali, aquela parte todinha era do sítio, chamado Sítio dos Oliveiras, mas quando uma família adquirir uma terra, uma propriedade, aquela área lá passa a ser denominada de pertencente a tal família, assim como aconteceu com o Sítio Alves, assim como aconteceu com o Sítio João Ribeiro, lá perto da Água de Pedra. Era a forma que as pessoas denominavam um determinado lugar pertencente a uma determinada pessoa, dando sobrenome ou o nome da pessoa àquele local. Então, Luísa, ela passa por Luiz Gomes, ela entra aqui na cidade de Luiz Gomes, vindo do Ceará, vindo do Cariri cearense, e naquele momento, em 1878, há mais de 140 anos, já está com mais de 140 anos. Então ela passa daqui, ela vai para São Bernardo, e lá nós estamos falando do esposo da irmã dela, que era um ex-escravizado, que também não tinha condições de manter Luísa dentro de sua casa, porque a fome era generalizada, a desgraça, né, ocasionada por causa da seca, era generalizada. Então Luísa vai terminar ouvindo do esposo da irmã dela, que lá já morava também a mãe de Luísa, a sugestão de ter que sair lá com sua família para procurar comida em Mossoró, né? Porque Luísa já chegou doente, já chegou cansada, por ter filhos ainda menores. Se imagina que Luísa não era uma pessoa de uma idade avançada, eu calculei que ela tivesse abaixo de 40 anos, né? Ainda mais a expectativa de vida naquela época também era muito baixa. Eu acho que Luísa tinha uns 35 anos, em torno disso. Então Luísa, doente, a fome estava destruindo todas as pessoas, principalmente os pobres. Ela vai ser obrigada a sair, e a história vai ter esse momento de entrada em Luiz Gomes, vai ter um momento de saída, que é um momento forte. Eu quero dizer, um momento tão forte que Luísa, ao se despedir da mãe dela, do filhinho dela, ficou o filhinho dela. Eu disse que ela tinha 3, um morreu antes dela subir a serra, né? 2, ela subiu, e quando ela está em São Bernardo, lá no Sítio dos Pinheiros, dentro do sítio onde era antigamente toda a área do Sítio Oliveira, hoje São Bernardo, né? Luísa tem que deixar a criancinha menor e vai apenas com o adolescente embora, né? Porque não tinha mais comida, e a única coisa que ela teve que fazer foi deixar o filho menor com a irmã dela e a mãe dela, que morava lá no local. E Luísa parte. É nessa partida que a gente vai ter a tristeza aumenta, porque não era só a fome que era a tristeza, mas a derrota por causa da fome, que foi a morte, em consequência disso, é uma tristeza ainda maior, que Luísa é morta, e aí a gente vai tentar entender por que ela morreu. O documentário Naldinho teve a oportunidade, inclusive, Naldinho fez a gravação, nós usamos a casa dele, depois ele veio aqui para a rádio para fazer a gravação, né, do documentário. Nós vamos ter Fátima Albano, que é minha tia, e eu tentei, porque tia Fátima viveu
passou a infância dela no Monte Alegre, e parte da história vai acontecer lá no Monte Alegre, que é onde Luísa morre. Luísa vai morrer no Monte Alegre. Quando ela sai do sítio dos Oliveiras, quando ela sai do sítio dos Pinheiros, também chamado sítio dos Oliveiras, porque era uma área mais global que envolvia o sítio dos Pinheiros, ela entra no Monte Alegre. Ela passa pela Serrinha, ela vai entrar no Monte Alegre, é onde ela vai morrer, né? Onde ela vai morrer. E acontece boa parte da história. Então, esse documentário, nós chamamos algumas cenas gravadas lá na casa de Antônio, de Maurina, a casa antiga, né, próximo da casa onde morava o tenente João Felipe, que é o avô da minha tia Fátima, é meu bisavô, que era o delegado de polícia na época, que foi quem acompanhou o caso. E é interessante, Naldinho, que como eu estava dizendo, parece até que eu estava fazendo um resgate familiar, mas não é. Quem faz a necrópsia, lá que faz, está envolvido aí, bisavós meus, a parte dos Pinheiro, Vitor Antônio Pinheiro, Moisés Antônio Pinheiro, todos eles estão envolvidos também na tentativa de desvendar o que aconteceu com Luísa, porque Luísa vai ser encontrada morta lá no sítio Monte Alegre. E aí vamos saber o que foi, né? Quem matou Luísa? A pergunta é essa, né? Quem matou? Porque Luísa não foi só achada morta, ela foi assassinada. Luísa foi assassinada. Então nós vamos ter aí um inquérito policial, vai envolver outras pessoas aqui, Luiz Gomes, que vai dar seus depoimentos, vai dizer até se chegar ao culpado, né? Que a gente vai entender. Eu não vou aqui dizer quem é o culpado da história, mas teve um culpado na história, Luísa foi assassinada. E eu queria dizer uma coisa que eu não disse. Eu fui o diretor do documentário. Eu escrevi o texto do documentário, eu dirigi o documentário. Então, assim, foi um trabalho assim, demoradíssimo, cansativo, mas de grande resultado, porque isso contribuiu para que eu conseguisse, depois de toda essa luta inicial, despertar para a necessidade de escrever um trabalho sobre, além da história de Luísa, que está sendo contada no livro, para falar do clima, para falar das secas que ocorreram em Luiz Gomes, pegando de 1845, trazendo até agora a nossa realidade, falando inclusive da transposição do São Francisco. Estou tentando concluir o trabalho, o livro, inclusive me inscrevi para concorrer a um edital da lei da lei Aldir Blanc, que a Secretaria de Cultura do município lançou encerrou ontem, o prazo final foi ontem, foi para entregar os projetos. Me inscrevi para ver se eu consigo um patrocínio de R$ 3.500 para ajudar na publicação da obra, que vai contar com detalhes, documentada a história de Luísa. Porque você vai ver lá no documentário, ela é feita para a imagem, é uma linguagem diferente, ela não vai para os detalhes, mas o livro ela tem mais de 200 páginas, acredito. Resumido, né? O livro vai ter mais de 200 páginas e vai falar, além de Luísa, que é o primeiro capítulo, ela vai falar também de muitas histórias sobre que envolve a seca de Luiz Gomes, desde as frentes de emergência. Eu vou entrar na questão das lagoas, a construção dos açudes, que são políticas que foram desenvolvidas também, são espaços que foram utilizados para que as pessoas pudessem ter acesso à água. E eu vou falando dos riachos, de nascente de Rio Mossoró, vou falando de um monte de coisa, a partir dessa história de Luísa. Então, hoje à noite, às 19 horas, no canal no YouTube, no local, nós temos um canal aqui do Grupo Mutirão que tem só 200 e algumas curtidas. Aí a gente pede já para o pessoal que está entrando, porque para ter mais impacto os nossos vídeos que a gente coloca lá, na TV Cumbuca, a gente chama TV Cumbuca, que foi criado também lá na Aldir Blanc para divulgar um documentário que a gente fez sobre a Coluna Prestes. A ideia foi lá. Então você vai aqui no link da Rádio Mandacaru, lá no Facebook. Daqui a pouco a gente já vai colocar lá o link. Às 7 horas, a não ser que a gente tenha feito alguma coisa errada, que ontem eu estava preocupado com isso, às 7 horas, em ponto de hoje, às 19 horas, o YouTube vai abrir o vídeo e as pessoas vão conseguir acessar o documentário.
Então eu quero dizer para você que 19 horas você vai ter 22 minutos, algo em torno disso. Aí você vai saber o que aconteceu com Luísa. Né? A gente pede que você acesse, critique se for o caso. Se você gostou, curta. E a gente quer que você compartilhe também com as pessoas, porque é um trabalho como esse que custou. Eu até só estou na dúvida com relação ao valor, acho que foi 13 mil. Parte desse dinheiro foi usado para pagar os profissionais, a mim também, mas só que minha parte eu destinei totalmente todo o que me coube para o museu. A gente está em reforma, todo mundo sabe disso, não deu, né? A gente já gastou, se brincar ali, eu acho na ponta do lápis uns 100 mil, e a gente ainda não tem mais dinheiro para continuar, mas foi a partir desse recurso da lei Paulo Gustavo, minha tia Fátima também, por exemplo, que mora em Natal, ela não quis o valor que a ela coube e também doou para o museu. E teve Joseano também, que ajudou, que não teve a parte de remuneração também, que tudo isso foi convertido, essa parte da gente, né, para o museu. Então, você curta a página lá do YouTube, TV Cumbuca, se inscreva na página, compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer essa história, né, que está sendo financiada com recursos da lei Paulo Gustavo, recursos que o município recebeu, foi contemplado, todos os municípios do país recebeu, da lei Paulo Gustavo, dessa política do Ministério da Cultura, e que o nosso projeto foi avaliado por uma comissão e foi aprovado, e a gente recebeu o recurso. Né? A gente recebeu outros recursos que também está sendo usado lá no museu, que é outras coisas aí. Então é isso. Né? Eu não sei se... Eu também não posso contar a história toda. A história toda você só vai saber mesmo no livro. O documentário vai ficar umas lacunas, porque não dá para contar de forma detalhada, senão fica muito cansativo. A linguagem cinematográfica, a linguagem do documentário, ela é diferente da textual do livro. Só para dizer que depois que o documentário já estava pronto, e o livro, o capítulo também da história de Luísa já estava pronto, mas isso eu vou incluir, aí há cerca de um mês eu encontro com uma senhora que morou, né, no Monte Alegre, morou na Pitombeira, a pessoa da minha infância, e Irene disse que, a partir da informação que o filho dela tinha dado, que eu estava fazendo esse documentário, que muitos já sabiam, porque eu filmei lá na cachoeira onde Luísa foi morta, né, Naldinho? Eu estava lá, eu acho que muitos viram. Aí ela disse, eu sei como foi que Luísa morreu. E ela disse uma coisa que nem eu sabia, depois de tudo, porque assim, apesar do processo, apesar das testemunhas, mas a razão exata não se sabia. Mas ela disse uma coisa importante, porque no documentário a gente vai falar, entra a história de um pedaço de rapadura. Mas o pedaço de rapadura entra no documentário como um engasgo que Luísa teve, e por isso ela teria falecido, por causa do engasgo, só que isso aí também não é a verdade dos fatos ainda. Aí ela disse que ela, sem precisar eu dizer para ela não conhece o texto que eu escrevi, ela não conhece o documento. E ela disse assim, quando eu morava lá e andava na cachoeira, que a cachoeira onde Luísa morreu, passou-se a chamar Cachoeira de Luísa. A Cachoeira de Luísa. Se você perguntar para alguém lá do Monte Alegre hoje, para poucas pessoas daquela região, elas não vão saber. Até porque a Cachoeira de Luísa, antes de ser Cachoeira de Luísa, ela já tinha outro nome. No tempo de Fortunato, no tempo de Brankenfeld, no tempo do Tenente João Felipe, em 1850, 1860, que era a Cachoeira das Moças. Cachoeira das Moças. Mas quando Luísa morreu lá na cachoeira, de 140 anos para cá, a cachoeira passou a se chamar a Cachoeira de Luísa. Aí ela disse assim, eu até tinha medo, porque disse que apareciam as coisas por lá, e apareciam as coisas por lá, e Luísa, ela morreu por causa de um conflito, por causa de um pedaço de rapadura. Então, essa versão era o que me faltava compreender, porque que a rapadura entrou na história. E que ela foi assassinada, foi. E isso me levou a entender que talvez a briga por um pedaço de rapadura, num tempo de seca extrema, de fome, tenha sido pivô
o motivo da morte de Luísa. Isso eu vou ter que colocar, eu agradeço muito a Irene, nem disse que ia fazer isso, mas ainda vou aprofundar a conversa. Eu cruzei com a Irene ali na Gaudêncio Torquato, na praça, fui descendo no domingo desse, está com as 3 semanas, aí encontrei com o Gilberlândia, filho dela, que já sabia do trabalho, ela mora hoje em Rafael Fernandes, e Irene veio me dizer isso. Eu disse, puxa, ela disse uma coisa que a história, o processo em si, os depoimentos, ninguém conseguiu dar uma luz da razão da morte. Mas a história oral, a oralidade, porque assim, há um limite aí de 100 anos para que as coisas comecem, se não tiver registrada no papel, ficar só na oralidade para que as coisas se percam um pouco. E ela traz uma informação que para mim foi de grande importância para compreender a história de Luísa. Isso depois de tudo já encaminhado, de tudo pronto. Então é isso. Luísa não é história para rir. Luísa é história para você refletir. Para você entender a dor que os nossos irmãos passaram num período muito difícil e que nossos irmãos, que nós, Luiz Gomenses, os nossos antepassados enfrentaram depois nas secas de 1902, 1907, 1907, 1915, 1932, 1942, 1958, 78, olha os 8 aí na história. Aí depois entrou 79 até 83, 84, mais 5 anos de seca. E mais recentemente, inclusive eu cito a Rádio Mandacaru como entra nessa história, porque nós fomos acusados certa vez de incentivar a população faminta a entrar na cidade, né? E, inclusive, tivemos que prestar depoimento na delegacia, uma falsa acusação, quando a Rádio Mandacaru apenas leu o desespero de moradores da região da Arara, que disseram que se não tivesse providências, eles invadiriam a cidade. Foi só um alerta que a gente passou, não foi uma motivação. Então, foi informação. Naldinho, o livro vai contar tudo isso. Vai contar das fraudes da emergência. Eu estou falando do livro já. Mas aí vai falar das fraudes, né, de como os políticos se apropriavam, como os políticos, em cima do sofrimento das pessoas, eles tentavam tirar proveito. Né? Isso é cruel, mas isso aconteceu. Então, a gente vai falar de tudo, vai historiar como a Caerne, como foi o processo para que chegasse a construção da Caerne, o açude novo, o açude velho, vai contar a história das lagoas, além de falar da desgraça, vai contar um pouco de Padre Oswaldo nesse contexto. Né? Padre Oswaldo tem umas falas importantes no livro, então, mas é o livro, vamos voltar aqui para o documentário, é isso. Né? A gente espera que vocês à noite, 19 horas, hoje, se o link não der certo, porque a gente está preocupado com isso, você vai no canal, bota em pesquisa no YouTube, vai lá, TV Cumbuca, e você vai estar os 2 documentários. Vai ter um documentário em Libras, vai ter um documentário só legendado. Nós colocamos os 2, porque o de Libras interessa mais para aqueles que têm dificuldade, né, visual, ou melhor, o de Libras vai ser para surdos, né? Desculpa aí, portanto, né, teve que ter, era uma questão que foi necessária, deu um pouco de trabalho para fazer isso também, que aumentou os custos, mas foi necessário, dada essa política que se tem hoje, né, de inclusão, de todas as pessoas tenham a oportunidade de olhar se é um livro, se é um filme, de acessibilidade. Então, a gente pede que você curta a página do TV Cumbuca, que tem poucos inscritos lá, para a gente dar uma aumentada e o canal poder, inclusive, ficar depois podendo fazer outras coisas até ao vivo, né? Da forma que está, não tem. A gente não sabe nem como ganhar esses seguidores, a gente não conseguiu ainda. Está muito parado lá. Então, você comente se você não gostou. E se você não gostou do documentário, porque não deixou muito claro as coisas, você vai depois... Deixa uma sugestão. Até o final do ano você deve ter acesso ao livro, que tem me dado uma dor de cabeça tremenda, né, porque para concluir um trabalho desse tamanho é muito complexo. E isso a gente está tentando fazer para que as pessoas possam tomar conhecimento da história. A gente só valoriza as coisas, é o conhecimento que faz valorizar. Né? Se a gente não conhece, se a gente não procura saber sobre a história do nosso município, então o nosso amor pelo município é tão grande que a gente tenta a todo custo fazer com que as pessoas
aprendam a gostar ainda mais, conhecendo a história. Então é o trabalho que a gente faz e que, aqui na associação, né? Quando a gente vem aqui falar de Luísa no rádio, né? Quando a gente coloca lá no museu a história de Luísa, quando a gente coloca num livro a história de Luísa, isso é porque a gente quer demais que Luiz Gomes conheça, entenda sua própria gene, sua origem e sua história, porque isso é muito importante. Estamos aqui, vamos morrer aqui, e, portanto, a gente precisa contar o que a gente sabe. Tem que contar, né? Vamos botar isso para frente. A gente não fez isso há mais tempo devido ao nosso tempo. Nosso tempo é muito corrido. Tem muita coisa para se dizer sobre Luiz Gomes, eu já disse isso aqui. Tem muita coisa para se contar, e a gente vai contar, se Deus permitir, né? E a gente espera dizer muita coisa ainda, para que a história não seja esquecida e apagada assim. É isso, Naldinho. Muito bem, logo mais às 19 horas, se inscreva lá na TV Cumbuca e companhia, acompanhe o documentário A Saga de Luísa. Só isso mesmo, Luciano? É só isso. Quero agradecer e dizer que quando a gente assumiu a presidência do Grupo Mutirão, né? Estou presidente do Grupo Mutirão agora, né? E a gente vai tentar continuar com o Rodrigo, que está na vice-presidência, e a gente deu uma renovada na direção, tentar organizar, me colocar mais à disposição para fazer algumas coisas a mais, aquilo que dá para eu contribuir. Então eu nem vim aqui para falar sobre essa questão da presidência do Grupo Mutirão. Aproveitar aqui para dizer que eu assumi a presidência do Grupo Mutirão há cerca de um mês, né, Naldinho? Acho que foi um mês atrás. Teve eleição e a gente foi eleito, só tinha sido uma vez, pouco tempo, e depois eu tive que sair por causa do meu mandato de vereador. Na época eu não podia ser presidente e ter um mandato de vereador, estar exercendo o mandato de vereador. Então, não estou mais com o mandato de vereador, não estou mais com o mandato de vice-prefeito, e agora eu vou ter mais tempo e mais liberdade para ajudar no processo cultural aqui de Luiz Gomes, me colocando muita disposição para isso. Quem não me vê dentro de uma sala de aula, me vê lá no museu, trabalhando e tentando fazer com que o espaço fique o mais agradável possível para que possa proteger e divulgar a nossa história. Muito obrigado, Naldinho. Muito bem, na Mandacaru, agora